Pai do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para juntos debatermos dessa lição tão boa, a lição de número 11, que tem por título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Já está comigo aqui o pastor Marcílio. Pai do Senhor, evangelista Tiago Silva, presbítero Júnior Fernandes, a todos quantos nos dão a honra de estar conosco neste programa podcast Semear EBC em Foco. Está aqui também o presbítero Júnior Fernandes. Meu amigo, evangelista Tiago, pastor Marcílio, todos aqueles que acompanham o podcast Semear, o programa EBC em Foco. Deus continue abençoando e vamos para mais uma aula de muito aprendizado. Amém. E você que ainda não é inscrito do nosso canal, já se inscreve, deixa aquele like e também compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar, porque esse programa é de bênção para a tua vida. Vamos agora para o texto áureo da nossa lição. Pediria para o presbítero Júnior Fernandes estar lendo o texto áureo. Vamos lá. Texto áureo. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17 e o versículo 3. Pastor Marcílio. A verdade prática nos ensina que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo do 1 ao 3, versículo 11 ao versículo 17. Não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo, mas você pode estar lendo aí da sua casa. E agora vamos para o conteúdo da nossa lição. Antes de iniciarmos no primeiro ponto da nossa lição, como de costume, vamos então falar um pouco da palavra-chave. Pastor Marcílio, a palavra-chave é intercessão. Esta é uma palavra que nos ensina muito, né? Através do exemplo de Jesus deixado ali na oração sacerdotal. É pedir em favor de outrem, ou seja, é o ato de interceder, ser mediador entre duas partes, como também aquela pessoa que intervém, aquela pessoa que pede, aquela pessoa que roga por alguém ou em favor de algo. E isso é muito importante, pastor Marcílio, evangelista Tiago, a questão de entender o que é a questão da oração intercessória, a intercessão, complementando o pensamento do pastor Marcílio, é você compreender esse significado e saber que ao interceder, você se coloca no lugar de alguém e você pede, você intercede por outra pessoa. O capítulo 17 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, é um dos textos mais bonitos que eu acho, porque a gente vai ver aqui o Senhor Jesus intercedendo por si mesmo, não é? Intercede ao Pai pelos seus discípulos e intercede ao Pai por nós. Então, é uma lição que vai ser muito proveitosa, né, para nossas vidas e para todos que estão nos assistindo. Vamos entrar agora no primeiro ponto da lição, a oração de Jesus e sua glorificação. Vamos estudar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação e a mesma glória com o Pai. Aqui nós temos uma intercessão do próprio Pai rogando, né, do próprio Jesus, né, como Pai, rogando ao próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, a glória que Ele deu a Ele antes da fundação do mundo. É maravilhoso entender que agora Jesus, como homem, pedindo ao Pai a glorificação que Ele, o Pai, lhe deu quando Ele estava com o Pai, pois Ele iria voltar para o Pai e precisava, né, deste ato da glorificação, como diz aqui, que é justamente um ato de torná-lo conhecido entre os discípulos, como também a todos quanto crescem nele. E aqui eu quero fazer uma menção com relação a esta oração, que quando ele começa no texto áureo, lido pelo presbítero Júnior Fernandes, que fala sobre a vida eterna. Então, esta vida eterna que a pessoa passa a conhecer, não somente a Jesus como Deus verdadeiro e a Cristo, quem ele enviou,
é esta, mais do que a existência sem fim. Então, repito, a vida eterna é mais do que a existência sem fim. Ou seja, ela, a vida eterna que ele ofereceu aos discípulos e todos quantos crescem nele, é uma realidade presente. Está lá em João capítulo 5, versículo 24. É uma experiência futura, quando está lá em João capítulo 14, versículo 3. E aqui nós nos deparamos neste assunto que desde o capítulo 13, Jesus vem instruindo, orientando os seus discípulos, preparando-os para o que iria acontecer. Já estava chegando, né, a sua hora. E o interessante é que Jesus, ele faz essa oração, ele olha para o céu, né? Então a gente vê aí a intimidade de Jesus com o Pai. É saber o direcionamento correto, né? Ou seja, Jesus, não só aqui, mas também em outros momentos, Jesus sempre olhava para o céu, porque esse direcionamento era muito importante para ele, esse contato, essa intimidade. Isso foi muito importante também saber que o local onde Jesus fez essa oração, que é chamada também de oração intercessória, oração sacerdotal ou oração da consagração, foi no mesmo local onde aconteceu a última Santa Ceia. Então foi um momento de comunhão, um momento de intimidade, um momento bem espiritual e que, quando olhamos para o capítulo de número 17, a gente divide do versículo 1 até o versículo 8, Jesus ele ora por si. Do capítulo 17, versículo 9 ao 19, ele ora pelos seus discípulos. E do versículo 20 até o versículo 26, ele vai fazer uma oração pela igreja futura. Então, anotando esses versículos, pegando essas referências, dividindo as partes em 3 orações, é muito importante perceber o direcionamento da oração sacerdotal intercessória que Jesus ele fez aqui no capítulo 17. E também nós observamos, né, corroborando com o presbítero Júnior, né, aqui quando no capítulo 17, versículo 1, Jesus falou essas coisas. Foi justamente depois, né, do ato ali no cenáculo, como foi falado aqui, no local da última Santa Ceia, onde ele pede ao Pai, né, glorifica ao teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Então esta é a primeira etapa aí, Jesus orando por si. E quando ele ora, intercede pelos discípulos, ele diz assim, eu rogo por eles. E no versículo 20, e não rogo somente por estes. Então aqui está a tríplice opção, né, através da última oração final realizada por Jesus no cenáculo antes de ir ao Getsemane. Ele já tinha cumprido a sua missão, né? Ele estava ali já no final para ser entregue à morte, né? A morte de cruz. E ele já tinha cumprido a sua missão, que foi de disseminar, né, a verdade e o evangelho. Ele ali já estava com seus discípulos, já tinha ensinado aos discípulos. Os discípulos já estavam prontos para ir a todo o mundo e pregar o evangelho, e agora ele estava no momento de ser crucificado, né? Então, essa oração que Jesus faz por si mesmo, a gente vê, né, essa confiança, né, do filho para com o Pai. E nós entendemos aqui, continuando com relação a este momento de intimidade do próprio filho com o Pai, né, pela sua glorificação, quando ele diz que Jesus está plenamente ciente do seu ministério e, portanto, da finalidade, da missão que ele exerceu aqui na face da terra, enquanto ele vida teve, né? Ou seja, como homem diante de Deus, quando ele diz, naquele momento, perante os seus discípulos, é chegada a hora. É chegada a hora. Por isso que ele diz, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, esta foi a missão, que foi uma missão dolorosa, porém cumprida. Ela se refere-se ao momento que o Pai glorifica, né, o Filho, através do sacrifício vicário ali realizado por Jesus no Gólgota.
E é interessante, pastor Marcílio, complementando esse pensamento, e o versículo 1, Evangelho de Tiago, que nós não vemos uma questão de um ato egoísta de Jesus, né? Pode causar uma interpretação de que foi um ato egoísta de Jesus. Como assim? Glorifica a teu filho, mas esse glorifica aqui, esse verbo, não no sentido de uma questão de só De elevar, autoexaltação. de autoexaltação, não. É uma questão de fazer conhecido, como o versículo 13:4 vai dizer que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, evangelista Tiago, pastor Marcílio, é bem importante pontuar isso. Esse glorifica a teu filho, ou seja, glorifica a mim, não é uma autoexaltação, mas uma questão de tornar conhecido a obra que Jesus fez, o que ele realizou, o sacrifício que ele vai fazer, para que um dia todos pudessem alcançar a salvação. Presbítero Júnior Fernandes, pastor Marcílio, nesta versão aqui, é a NTLH, né? A nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, vai colaborar bem o que o presbítero Júnior Fernandes acabou de falar. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu filho. Olha aí, veja tá que vendo? coisa linda. Fazendo com que todos reconhecessem Jesus como Salvador do mundo. Exatamente. Ele estava dizendo, agora chegou a hora do pai revelar quem é realmente o filho. Então, mostrando a sua natureza. Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Ó o elo. E é o que continua aqui no terceiro subponto, né? A mesma glória com o Pai. Jesus pede que o Pai o glorifique com a mesma glória que ele tinha quando estava com o Pai. Porque Jesus, como homem, é a encarnação, né? O Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, habitou, fez morada, para que ele, através da glorificação, fosse reconhecido como Filho de Deus e Salvador da humanidade. É interessante, pastor Marcílio, inclusive até a lição pontua isso, não dava para ser outra pessoa. É verdade. Tinha que ser o próprio Filho, o Cordeiro Imaculado, porque quando se enfatiza aqui, antes que o mundo existisse, é o Filho, é a igualdade com o Pai, e tudo isso vai ser revelado quando encerra aqui, que vai evidenciar a divindade de Jesus como com o Pai, ou seja, questão de igualdade. Então, o Salvador do mundo tinha que ser Jesus. E surgem outras perguntas, e Moisés, e Abraão, e Jacó? Não, todos tiveram sua importância dentro do plano divino, para a chegada desse que nós estamos falando aqui agora. Mas ele veio aqui, mas ele já existia lá, antes de todos esses. Então, é igual com o Pai. E aqui se entende, e diz, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados, recebe a vida eterna e conhece pela fé o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviasse. Então, quando nós nos arrependemos, confessamos, nós vamos receber a salvação. Aí nós temos o pleno conhecimento do Pai, do Filho, também do Espírito Santo, e isso é muito importante. E é o que nós trabalhamos aqui durante esse trimestre todo, né? O fator espiritual da autoexistência da triunidade sendo manifesta, né? No Pai, ou seja, Deus manifestando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Para tudo isso, né? Para que o homem venha ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Acabamos de falar sobre a oração de Jesus e sua glorificação. Agora vamos falar sobre a oração de Jesus pelos discípulos, né? A intercessão pela proteção dos discípulos. Os discípulos receberam a palavra e protegidos do mundo. Presbítero Júnior Fernandes. Jesus agora entra no fato do que nós falamos no início, principalmente na palavra-chave, interceder. É ele rogar ao Pai, ele tinha feito uma oração por ele, mas como nós dividimos esse capítulo 17, Jesus ele orou por si mesmo até o versículo de número 8, mas agora ele vai interceder, fazer valer
a palavra-chave que o pastor Marcelo explicou, que é rogar, pedir, não por mim, mas por alguém. E, Tiago, pastor Marcílio, a gente só ora por alguém quando a gente se coloca no lugar dele. É importante pontuar isso. Então, Jesus agora, ele vai fazer essa intercessão, Tiago. E essa intercessão é pelos discípulos. Isso se evidencia a partir agora do versículo 6 em diante. Manifestei o teu nome aos homens, do que do mundo me deste. Eram teu e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam. E essa parte é sensacional, porque nós, não é que gostamos da palavra, nós que amamos a escola bíblica, você professor, você aluno, que ama a escola bíblica, que ama a palavra, quem usa muito essa expressão é a missionária Márcia, a esposa do pastor Marcílio, uma mulher que diz que ama a escola bíblica, sempre revela isso. É muito importante. Esse versículo 8 eu gosto muito porque Jesus diz: porque eu lhes dei a palavra que me deste. Então, a palavra vem do Pai. A gente só revela essa palavra como pregadores, como profetas. Paulo diz isso, né? Porque recebi do Senhor que também vos entreguei, ou que também vos ensinei. Então, é importante isso. É a palavra que é o centro, é Deus que é o centro, nada fora disso. É a palavra de Deus, a Bíblia que é a palavra de Deus e não contém a palavra, ela é a própria palavra de Deus. E Jesus diz: e eles as receberam. Eles, nesse caso agora, os discípulos, e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti e creram que me enviaste. Então nós temos aqui três verbos, né? Primeiro eles receberam, depois eles conheceram e depois eles creram. E Jesus diz: eu rogo por eles, eu intercedo por eles. A oração intercessória agora vai fazer valer a partir desse versículo, porque Jesus também diz: mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Não na ideia de autoexaltação, mas na ideia de ser conhecido e mostrar a obra de Deus. Então, é muito importante esse ato dessa oração que Jesus fez pelos discípulos. E também, pastor Marcelo, presbítero Júnior, a gente vê aqui, né, que Jesus, ele, quando faz essa intercessão pelos discípulos, Jesus, ele estava se colocando no lugar dos discípulos. A gente vê aqui empatia, né? Porque quando ele olha para os discípulos, ele vê que ele olha para os discípulos e vê que os discípulos, o quanto eles iriam sofrer, porque Jesus sofreu muito até chegar ao Calvário, até chegar à crucificação. Então Jesus já estava vendo que a trajetória dos discípulos não iria ser fácil. E quando Jesus roga ao Pai por eles, quando diz aqui, eu rogo por eles, como ouvimos aqui, porque eles são teus, é porque Jesus estava sentindo, né, que eles iam passar dificuldades. E nessas dificuldades eles precisavam estar preparados, estar com uma certeza de fé. Né? Então aí, quando ele intercede, Jesus ainda não estava glorificado. Né? Tanto é que quando Jesus é sepultado, né, é morto e é sepultado, eles ficam enclausurados ali no cenáculo, eles ficam ali reunidos com medo. Eles fecham a porta, como ouvimos aí em alguma lição anterior, né? Eles fecham a porta, cerram as portas, pensando que era o fim. Aí depois Jesus aparece, né? Pai, seja convosco. Aí ali muda-se tudo. Então Jesus fica muitos dias ali com eles, 40 dias, né? Até ser assunto aos céus. Então, mesmo assim, depois ainda continua preparando e rogando ao Pai, né, pelos seus discípulos, para eles não se perderem, para que eles pudessem também entender, como diz aqui, ó, o versículo, a parte B do versículo 6 do capítulo 17, né? Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra, como vimos aqui. Então, não somente a eles, e agora depois Jesus intercederá também ao Pai, naquele momento, antes de ir ao Getsêmani, né, para ser preso pelos seus algozes, né, que é o início do capítulo 18, né, e levado
à presença de Pôncio Pilatos, né, para ser sentenciado. A gente vê e entende, né, o peso, né, das palavras que Jesus passou para os seus discípulos, né? E aqui o segundo subponto diz aqui: os discípulos receberam a palavra, mas a gente vai ver que essa palavra tinha um peso, e por ter esse peso, Jesus ele intercede pelos seus discípulos, porque não era qualquer palavra, era uma palavra que ia de encontro ao mundo, ia de encontro ao sistema. E ele enfatiza o mundo, não o mundo cósmico, né? O mundo, a questão do universo, mas esse mundo aí que você acabou de falar, o sistema mundano. O sistema que é o maligno governado impera, né? pelo inimigo. Aí o comentarista diz aqui: apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes. Para a gente entender aqui o quanto era pesada, né, carregar essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Os discípulos, quando ele recebe o Espírito Santo, ele consegue, né, entender o propósito, entender o caminho que eles teriam que seguir. E exatamente que o objetivo do Espírito convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a atuação do Espírito Santo aqui no Novo Testamento e até nos dias de hoje é muito importante, porque a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, inserida, pastor Marcílio, evangelista Tiago, em um mundo governado, imperado por um sistema maligno, há uma necessidade imensa de nós, as pessoas que aceitam a Jesus, terem essa ajuda do Espírito Santo para compreenderem a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, e não só compreender, mas colocar em prática também, que foi isso que aconteceu com os discípulos agora em Atos 2. Eles receberam a palavra, eles creram, mas você enfatizou bem, o que iria acontecer com eles, ele necessitaria muito de algo, porque se Jesus, durante esse tempo que Jesus passou com os discípulos, sofreu o que sofreu, os discípulos também sofreriam também. Então, era necessário também esse impulsionamento, essa ajuda do Espírito Santo para atuar na vida deles. Porque eles deram continuidade, né, ao ministério de Jesus. O Atos, né? O Atos continuou e continua até hoje. As ações, né? As do ações. Espírito Santo na vida deles, e nós estamos continuando com esses atos, com essas ações de justiça. E é interessante também, né? Quando eles receberam a palavra, eles receberam preparação. E essa preparação os levaram a entender pelas recordações que foram reavivadas na vida dele por intermédio do Espírito Santo, para eles escreverem, como você é escritor também, e muitos outros aqui. Porque então, a gente está falando de personalidades completamente diferentes. A gente está falando de coletor de impostos, justamente. A gente está falando de pescadores. Então, só o Espírito Santo para fazer isso aí, pastor Marcílio. E eles escreveram, não foi imediato. Né? Então, olha bem, 49 depois de Cristo foi escrito um evangelho, 60 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, é que foram escrever isso aí. Então, tantos autores e trazendo uma só mensagem, né? Então, eram as recordações, né? Em um tempo diferente. As recordações que foram reavivadas na vida deles por intermédio do Espírito Santo, como você falou, quando receberam lá no cenáculo, quando eles estavam reunidos, né? Naquele mesmo lugar ali. 120 pessoas foram cheias do poder de Deus. E esse protegidos do mundo, esse último subponto aqui, não é que nós já explicamos a diferença do mundo universo, o mundo cósmico para o mundo, pessoas, o mundo, humanidade. É bom você, professor, você, aluno, também compreender isso, a diferença e ver, porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, por exemplo, então, mundos, precisamos entender esse mundo cósmico, esse mundo universo, e mundo também humanidade, pessoas. Essa diferença o professor enfatizar em sala de aula, mas Jesus vai dizer assim, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Aqui está falando não só do mundo o cósmico, mas estava falando também do sistema maligno. Eles estão no sistema maligno. Jesus estava dizendo isso. E eu vou para ti, eles vão ficar. Então, Pai Santo,
olha o que Jesus vai dizer. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam unidade. Porque o mundo espiritual das trevas, pastor Marcílio, tem uma função: dividir. A função do mundo das trevas é clara, é explícita: divisão. Ele sabe que se dividir os cristãos, se dividir a igreja, ele consegue muitas coisas. Então Jesus diz, para que sejam um. Então, se eles forem um, se tiver união, se tiver unidade, automaticamente esse governo maligno, esse sistema mundano que impera das trevas, não vai ter vez. Não vai conseguir Não vai conseguir. Porque nós temos agora duas finalidades. Nós temos o governo do mundo, esse sistema maligno, que tem um objetivo: dividir. Então, os cristãos, um objetivo: união. Então, se o cristão mantém o seu objetivo, apesar do sistema maligno manter o seu objetivo, que é dividir, então não vai ter como o mundo, o sistema do inimigo vencer, porque os cristãos, a igreja, estão unidos. E Jesus, ele dá referência. Eles vão ser unidos assim como nós. Pois é, isso chama-se harmonia. Está lá no capítulo 17 que nós estamos estudando, versículo 11, versículo 21 e 24. O 11 diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, para Santo, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Que maravilha, né? Não, esse versículo sensacional já está marcado aqui. Eu fosse você aí, tá acompanhando o podcast Semear, tá acompanhando o programa ABC em Foco, pega um marca-texto, marca esse versículo, enfatiza em sala de aula, porque é muito importante isso que nós acabamos de ler. Muito bem, presbítero Júnior Fernandes, pastor Marcílio. Aqui, protegidos do mundo, né? Eu vejo aqui que Jesus teve essa preocupação, que os discípulos precisavam de proteção. No versículo 14 diz assim: eu lhe dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então veja, Jesus já sabia que o mundo não iria aceitá-los, né? Não ia aceitar da mesma forma que não aceitou a palavra que ele estava trazendo, que era a palavra do Pai, também não ia aceitar a palavra que ele ensinou para os discípulos. Então Jesus já estava vendo a vida dos discípulos não vai ser fácil. Eles precisam de proteção. E aí Jesus faz essa ele intercede, né, pelos seus discípulos. Que coisa linda. É o capítulo 17 todinho intercedendo. Vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição. Você que está nos assistindo, vai compartilhando, deixa teu comentário, fala aí o que você está achando dessa lição tão boa. O assunto tá bom. O assunto tá bom. E a partir de agora é justamente a bênção da oração sacerdotal por nós aqui, ó, e por você também. Amém. Então vamos aqui falar do terceiro ponto agora. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Oração pela unidade da igreja, oração pelo propósito da unidade, também a oração por encorajamento à unidade. Pastor Marcílio. Aqui nós temos esses 3 subpontos aqui com relação à oração, né, sacerdotal do Senhor, aquela oração intercessória, a oração da consagração, né, quando Jesus intercede pelos seus discípulos, por si, pelos seus discípulos, e agora nos dando o privilégio, né, de interceder ao Pai para todos quantos crescem nele. Ele diz aqui: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então essa promessa, ela chegou até nós. Aquele momento ali, antes de Jesus cantar um hino e sair para o Monte das Oliveiras, juntamente com os seus discípulos, nós fomos apresentados ao Pai por ele. Aqui, ó, ele na unidade da igreja, para que a igreja viva em harmonia. Nessa terceira parte aqui desta oração intercessória, Jesus está suplicando pela unidade, a harmonia da igreja. E ele conclui dizendo aqui: essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam unidade. Né? Assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti.
Então aqui eu vejo algo muito maior. Da mesma forma que Jesus, ele torna-se glorificado com o Pai e ele é herdeiro de todas as bênçãos do Pai. Nós agora, como filhos dele, somos o quê? Co-herdeiro dessas bênçãos através da oração intercessória que o Senhor fez ali no cenáculo. Então Jesus ele pede pela união, né? Pela unidade. É exatamente porque Jesus está enfatizando nos versículos anteriores sobre o sistema maligno que impera no mundo, que governa o mundo. Então, esse sistema maligno tem um propósito bem explícito, dividir. Então, como ele tem um propósito de dividir, a igreja agora, porque a maioria das palavras aqui de Jesus estão no futuro, está falando de nós, está falando da igreja. Então, se o sistema maligno tem um objetivo claro, Tiago, que é a questão da divisão, a igreja, consequentemente, tem que ter o seu objetivo claro. Qual é? União, unidade. Então, ele fala aqui união, unidade. E ele deixa a referência. A referência que ele deixa é eu e o Pai. A união minha com o Pai. A unidade minha com exemplo, o Pai. Né? Eu estou deixando o exemplo. Se vocês forem como nós, então, de um modo implícito, está mostrando o sistema maligno não vai vencer a igreja, porque a igreja estará em unidade. Então, é algo que nós precisamos mostrar, nós temos que evidenciar a importância da igreja, dos membros, do ministério, do corpo de Cristo viver em união e unidade, em harmonia, todos em um pensamento, todos em uma união. Como Paulo diz lá, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, porque ele entendeu o propósito de Cristo, que era a união. A nossa luta é contra quem? É contra os principados, potestades, príncipe das trevas desse século, e as ordens espirituais da maldade, porque qual é o propósito deles? Dividir. Mas o propósito da igreja sendo união, não vai ter como. A igreja vai crescer. E Jesus sempre ensinou isso, né? Até naquela passagem que a gente até falou em umas lições passadas, que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele estava enfatizando isso. Vocês têm que andar unidos, não tem maior nem menor aqui não, é todos iguais. Exatamente. A intercessão dele, né, é justamente por essa harmonia, para que todos estivessem ombreados, né, estivessem de mão dadas, para mudar a história, né, do mundo através da palavra que ele nos ensinou, que ele nos deixou. Então essa harmonia espiritual, né, do povo de Deus é importantíssimo para o crescimento do reino de Deus. Porque a gente entende a igreja, ela como uma organização, ela tem as suas divisões, tem o seu ministério, tem a sua liderança, mas a igreja como organismo, o foco, o objetivo, a finalidade, o intuito é essa. Harmonia. Unidade, harmonia, todos em um pensamento. Qual é o pensamento? Ganhar almas, todos chegarem no céu junto. É eu querer chegar no céu, mas querer Pastor Marcílio comigo, querer Tiago comigo, querer minha família comigo, não é? Então, é muito importante deixar bem claro isso, porque o sistema que Jesus falou há tempos atrás é o mesmo sistema que atua hoje. O propósito é o mesmo, dividir. Agora, o sistema que atuava naquele tempo, ele é um sistema que também se modernizou. Ele sabe como dividir a igreja hoje em dia. Ele soube dividir antigamente e ele sabe agora, porque é um sistema que se adapta ao tempo. A igreja, para lutar, precisa conhecer essas armas também. Então, Tiago, esse sistema ele se adaptou ao tempo. As armas que ele vai usar para dividir a igreja lá atrás são diferentes das armas de hoje. Hoje são mais atuais. Mas o propósito da igreja tem que ser o mesmo. E a igreja tem que abrir unidade e harmonia. Os olhos e conhecer essas novas armas, né? Exatamente. Discernimento de espírito. Isso. O povo de Deus está precisando de discernimento de espírito. E tudo baseado na palavra. Porque Jesus ele é enfático aqui. A palavra. Muitos não entendem. E se não entendem, não vão compreender. Às vezes, tem momentos nas nossas vidas que o Espírito Santo fala poderosamente aos nossos corações. O Espírito Santo comunicando com o nosso espírito algo. E ele ali está nos dando a oportunidade, justamente, de fazer com que a igreja cresça através dos discernimentos daquilo que nós estamos aprendendo, né? Aqui, nesse propósito da unidade, é fundamental, é que todos nós sejamos um só em Cristo Jesus.
Ele é a cabeça, nós somos membros, dos outros. Então, hoje em dia, evangelista Tiago, presbítero Júnior, nós estamos vendo o contrário. Por isso que o povo de Deus está sofrendo. Nós somos milhões, sim, somos, mas ainda nós não temos unidade. A briga, ela é interna. Em vez de ser como ouvimos aqui contra as potestades do ar, as hostes inflamadas do maligno, né? Nós estamos brigando entre si. Então isso aí é o que nós estamos vendo. Então precisamos ter discernimento espiritual para manter essa harmonia, essa unidade. Como diz aqui, ó, a igreja, se ela quer continuar revelando essa unidade espiritual através de Cristo, ela tem que continuar fazendo o quê? Tendo esta união entre os membros como corpo de Cristo, tá? Paulo diz isso claramente, escrevendo aos Coríntios no capítulo 12, né? Versículo 12. Também a união essencial dos salvos, promovido pelo conhecimento crescente sobre a pessoa bendita de Jesus. E essa união, ela é essencial no desenvolvimento do fruto do Espírito. Se eu estou sendo alimentado espiritualmente pela palavra, e quando eu divido, é isso que nós estamos fazendo aqui, quando nós dividimos o conhecimento que o Senhor nos concede, nós estamos alimentando espiritualmente outras pessoas, ou seja, indiretamente nós estamos intercedendo por essas pessoas, através de oração, para que eles também sejam alimentados. Aí o que é que coaduna na unidade? Nós nos fortalecemos e avançamos. A intercessão é um exemplo da unidade da igreja. Então, tá atrelado. Está atrelado. Não é reiterando a intercessão, mostrando que a igreja, se ela está unida, ela cresce. Igreja só cresce em unidade. E um dos exemplos, não é, dessa lição que nós tiramos exemplo da unidade é a intercessão. Orar um pelo outro. Eu oro pelo pastor Marcílio ora por mim, nós oramos por você, você ora por nós, e assim isso evidencia a unidade de uma igreja que está lutando contra o sistema maligno desse mundo. Sem ter o pensamento de busca de crescimento individual. Então, cada um, a Bíblia nos dá, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, que é um versículo que eu gosto muito, desde a minha juventude eu venho meditando, ninguém sabe, evangelista Tiago, presbítero Júnior, ninguém sabe como convém saber. Então, todos nós somos eternos aprendizes da palavra de Deus. Aquilo que eu não sei, eu vou perguntar a quem sabe. Então, quem sabe me ensinando, está me ajudando. Isto é unidade. Se vale pegar um pensamento de um filósofo, só sei que nada sei, ele está evidenciando isso, né, Sócrates? Porque ele, como é que um dos maiores sábios da época estava dizendo só sei que nada sei? Não, ele sabia de muita coisa, mas ele estava querendo dizer, eu sei muita coisa, mas eu preciso saber muito mais. Precisamos colocar isso em prática. Estamos sempre nesse processo, né, de desenvolvimento, né, de crescimento. Eu li isso hoje, estamos sempre em um processo de construção, não é, Tiago? É, isso mesmo. Coisa boa. Graças a Deus. Estamos em obras, né? Estamos em obras. Estamos já chegando no final da nossa lição. Tá tão gostoso o assunto, né, que tá passando ligeiro. A oração por encorajamento à unidade. Ele diz aqui: o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Foi isso que o pastor Marcílio frisou aqui, entendeu? Quando o mundo olha para mim, ele tem que ver que eu estou unido com o pastor Marcílio, que eu estou unido com o presbítero Júnior Fernandes, que eu estou unido com outros irmãos de outra denominação. Porque quando o mundo olha para nós e vê a gente brigando internamente, né, como o pastor Marcílio falou, a gente vai perder a credibilidade, né? A gente vai perder a credibilidade das pessoas lá de fora querer escutar a palavra do evangelho de nós. Por quê? Porque eles não vão ver a unidade entre a gente. E ele mostra até aqui a principal razão dessa unidade do mundo olhar para nós e ver que
a unidade vai se revelar da seguinte maneira. Eu estou fazendo a obra, nós estamos pregando o evangelho, mas o nosso objetivo é Cristo. Anunciar a ressurreição, anunciar a salvação, anunciar o reino. Se eu tenho em minha mente isso, mas outra pessoa tem em sua mente um crescimento pessoal ou em busca de algo que não seja isso, então essa unidade ela será fragilizada. Então o autor enfatiza bem isso. A unidade ela vai se dar assim. O meu pensamento é pregar Cristo, do pastor Marcílio pregar Cristo, o seu pregar Cristo. Então isso será um fortalecimento da unidade. Porque se eu prego Cristo, você prega Cristo, em contrapartida outra pessoa visa um crescimento pessoal ou subir de cargo em algum momento, então aos poucos essa unidade ela será fragilizada, que é o que está acontecendo hoje. Tem que ter um alvo, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. E é esse. Se todo mundo seguir nesse mesmo propósito, haverá crescimento. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo. Coisa linda. E o que Paulo conclui no capítulo 12, versículo 12 da primeira carta, epístola aos Coríntios, ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aqui Paulo está evidenciando justamente a unidade espiritual, membros do corpo de Cristo. E quando nós estamos neste mesmo pensamento, como ouvimos aqui, né, corroborando aqui com o presbítero Júnior Fernandes, nós recebemos como salvo o reconhecimento, né, do conhecimento crescente da pessoa de Jesus, que ele cresça e que nós desapareça. É muito bom que todos escutem a nossa voz e que ela seja transformadora, que ela seja regeneradora, que ela seja edificadora para a vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Spurgeon, ele diz que ao pregar, que sua mensagem permaneça no púlpito e você desça. E os membros da igreja esqueçam você, mas lembrem a sua mensagem. Então, se o objetivo for esse, a igreja estará em unidade. Amém. Verdade. Concluindo aqui, a conclusão aqui do próprio comentarista da lição, diz assim: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Jesus viu que também não seria fácil para nós, não é? A gente vê aí em países que o Evangelho ainda é escasso, a gente vê que o quanto os missionários sofrem. Graças a Deus, o Brasil, o Evangelho já está bem disseminado e a gente tem liberdades, né? Entre aspas, de estar pregando o Evangelho, de estar falando a palavra de Deus com ousadia, mas só que ainda no mundo existem muitos países que a palavra de Deus ainda não chegou e muitos missionários morrem por isso. E não é fácil. Levar o Evangelho é confrontar o mundo. Levar o Evangelho é combater o sistema. E não é fácil, nunca vai ser fácil. Então, Jesus faz essa oração também, intercedendo pelas nossas vidas. Juntos, né? Pelo Rei e pelo Reino sempre. Amém. Deus abençoe, presbítero Júnior Fernandes. Amém. Evangelista Tiago, pastor Marcílio, muito bom nós falarmos sobre Cristo, sobre oração, sobre intercessão, sobre unidade da igreja, e foi muito bom, a conversa foi muito proveitosa, o tempo passou e nós nem percebemos. Tenho certeza que na sala de aula, aí, quando todos reproduzirem, também será uma bênção essa lição. Pastor Marcílio, qual é a próxima lição? A lição de número 12, vamos estudar do julgamento à ressurreição. Será um assunto muito marcante, porque aqui é o sofrimento do Senhor Jesus, até o momento da ressurreição.
Pastor Marcelo também, muito obrigado. Estamos sempre aqui em nome de Jesus. A você, ouvinte, que nos assistiu até agora, que nos ouviu, muito obrigado. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. E próxima semana, né, estaremos aqui mais uma vez, debatendo mais uma lição para a honra e glória do Senhor Jesus. Como de costume, iremos encerrar com oração. Presbítero Júnior Fernandes. Pai, acabamos de falar sobre Ti e acabamos de falar sobre oração. Que possamos colocar em prática a oração intercessória, orar não só por nós, mas orar uns pelos outros e colocar em prática o que a Tua palavra nos ensinou. Que esse podcast, esse programa seja abençoado, fazendo valer a lição. Eu oro pela vida do pastor Marcílio, toda a sua família, pela vida do evangelista Tiago, toda a sua família, e também de todos aqueles que acompanham o podcast Semear, que sejam abençoados, tocados por Ti. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Dizemos Amém.